nome é José Alexandre, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Entendi. 2020 que eu formei, e aí o que eu estudei mesmo foi ano passado. Entendi. Mas então, em 2020, você chegou a fazer alguma prova? Você estudou de alguma forma, fez algum curso, ou estudou por conta própria, ou não estudou nada, nem fez prova? Eu não estudei em nada, mas eu fiz prova só para testar. Assim, meu pai sempre falou que a gente tem que treinar. Já falava um pouco o que vocês falam, né? De treinar fazendo prova, então eu treinei só para ter um nivelamento mesmo. E aí eu vi que eu estava Entendi. bem aquém do que eu tinha que fazer, mas eu não tinha estudado por nada, não, só na faculdade Qu- mesmo. E quanto que você tirou no PSU? Eu acho que eu acertei 56% da prova. Entendi. E como é que você conheceu a gente? Você entrou logo no início de 2021? Alguém te falou? Você viu na internet? Como é que foi isso aí? Para entrar? O que que fez você entrar lá na época na JJ, né? Agora Aristo, mas o que que fez você confiar na gente? Tinha uma colega minha que tinha feito também, ela formou comigo, e aí ela passou em 2020, ela passou na Federal de Uberlândia. Ela me orientou, porque eu estava procurando um cursinho, a gente tinha já várias referências, ela falou que tinha gostado muito da metodologia, falou que era para eu experimentar, que era para eu dar uma chance. Na realidade, eu tive duas colegas que tentaram, e as duas falaram assim, se eu não tivesse passado, eu ia tentar de novo o JJ, que agora é a Arista, né? Acabei conhecendo, então eu fiz parte, acho, daquela primeira semana, né, que tem um treinamento, assim, que a gente pode experimentar a plataforma. Achei que tinha bem o meu perfil e acabei optando mesmo pela Arista. Entendi. E você lembra quanto que você tirou no primeiro simulado, naquele simulado de nivelamento? Você tem essa... Se não Eu estava até lembrar... que estava procurando, mas eu acho que foi menos que 50%. Que eu lembro que foi pior que a minha nota que eu tinha feito em PSU, eu fiquei bastante decepcionado. Eu falei, nossa senhora. Mas eu acho que foi menos que 50%. Foi bem abaixo do que eu esperava, bem abaixo da média também. E quando você tirou essas notas aí, inclusive nossa nota média do simulado de nivelamento sempre fica em torno de 45, por aí. Então você não foi longe da média da galera, não. Mas quando você tirou essas notas, tanto no PS1 em 2020, quanto nesse primeiro simulado, você em algum momento achou que não ia dar, ficou desmotivado? Porque a gente está bem nesse momento agora no curso de 22, né? Galera fazendo prova, fazendo o primeiro simulado, e eu vejo muita gente que tem uma nota 40 e pouco, 50, achando que não vai conseguir. Você teve isso também ou não? Como é que foi isso? Eu tive bastante, assim, a minha expectativa era de passar em algumas universidades, algumas provas que são mais concorridas em Minas mesmo, e que eu já sabia que a nota de corte era alta. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei, assim, bem chocado, assim, eu pensei, gente, quando eu mesmo fiz o PSU, eu tinha noção de que eu não entraria nas faculdades que eu queria, mas eu achei que eu ia ter um desempenho um pouquinho melhor, aquela coisa, né, assim, sempre dos 60% para cima é o que a gente espera, assim, mesmo fazendo pouco, era isso que eu esperava. Então, para mim, na hora, me bateu um pouquinho de desespero, assim. E aí eu lembro que foi justo nessa época que eu conversei também com a minha colega que tinha feito, ela falou a mesma coisa. Nossa, o primeiro simulado que eu fiz, eu fui muito mal. E aí eu fui evoluindo ao longo do tempo. Ela falou assim, aproveita e conversa com o pessoal, manda mensagem para o Eduardo, que ele dá umas dicas também. Eu fui pegar a dica mais para o fim, que não sei o quê. E aí eu comecei a acompanhar, acho que tinha um grupo do Telegram já na época. E aí eu lembro que tinha um áudio seu de alguém comentando justamente isso, que o primeiro é o nivelamento, era mais difícil. Aí deu uma acalmada assim básica, assim, né? Eu ainda continuei preocupado, porque estava muito distante do que eu queria, mas para mim foi assim um choque de realidade. Eu esperava que ia ser um pouquinho melhor, mas realmente assim, acho que esse primeiro simulado sempre dá uma assustada na gente. É engraçado isso que você é um aluno que veio de uma grande faculdade, né? Você veio da UFMG. Tem uma galera que vem de faculdades menores e aí eu já até ouvi uma aluna falando que ela tinha meio que uma síndrome do vira-lata, achando que ela nunca ia conseguir. Mas mesmo alunos como você, que vem da UFMG, cara, se você não estudou para a prova de residência, se em nenhum momento estudou com esse foco, você vai chegar no primeiro simulado e vai ter dificuldade. Vai chegar na prova do PSU, como você chegou lá em 2020, vai ter dificuldade, não tem jeito. As pessoas acham Exatamente. que é o mesmo estudo que você tem na faculdade, você vai aplicar esse estudo para você passar na prova de residência. Isso é raríssimo. Eu sinceramente não lembro de ter visto alguém que não estudou nada para a prova de residência, foi só com a bagagem da faculdade, não fez questão, não fez nenhuma preparação e chegou lá e conseguiu ir bem. E no caso do nosso simulado, ainda tem a dificuldade de ser logo no início do ano, né? Normalmente no início do ano a gente ainda está meio devagar, a gente está um tempo sem estudar, estava vindo das férias, vindo do recesso, então normalmente é um momento de grande dificuldade mesmo na hora de fazer a prova. O que não pode acontecer, eu tenho certeza que se você está aqui nesse papo com o ex-aluno, não aconteceu com você, é a pessoa desanimar e parar de estudar. Tem gente que
que vai mal e fala, cara, não vou conseguir desistir. É exatamente isso que não pode acontecer. Mas, então, tudo bem, você foi mais ou menos aí no simulado de nivelamento, provavelmente abaixo de 50 que você falou, e começou a estudar. Como é que foi o seu estudo, e principalmente comparando ao que a como você estudava na faculdade, as diferenças, o que você encontrou de diferente na nossa metodologia e que foi importante para você? Eu acho que a primeira coisa, assim, que é o principal, que eu quase pulei essa etapa, é aquela questão da gente conhecer a metodologia, né? Porque dá vontade a gente já começar estudando e largar para trás. Eu vi que eu comecei, assim, eu vi as aulas um pouquinho mais rápido, eu comecei na plataforma e eu senti que eu estava meio assim, aí eu tinha que voltava na aula para entender como funcionava direitinho, porque realmente, assim, acho que na faculdade a gente, pelo menos eu, tinha uma experiência muito de querer ler e entender tudo, entender a fisiopatologia da melhor maneira possível e que não sei o que, aquela coisa assim muito densa e que no fim a gente acaba esquecendo muita coisa, assim, de fazer aquela revisão na véspera da prova para estar com tudo aquilo quente, né? E não adiantava isso para fazer prova de residência, que eu acho que é o que a gente engana muito, né? A gente treina muito na faculdade, então a gente tem um desempenho razoável na faculdade, mas quando você mistura os assuntos, né, fica muito difícil. Então eu acho que assim, um passo que me ajudou foi seguir o que a plataforma falava. Então, eu gastei um bom tempo me planejando naquele horário semanal, o horário que daria mais tempo depois do meu trabalho, o dia que eu estaria mais descansado. Mas, assim, foi completamente diferente de tudo que eu já tinha estudado. Assim, foi uma maneira, essa questão de fazer questão. Eu, por exemplo, era alguém que não fazia questão nenhuma na faculdade. Eu ficava lendo livro e eu lia e assistia a aula e só. Não tinha nenhum tipo de estudo um pouquinho mais ativo que isso. Era ler quando lia, assim, né? E era esse o meu foco. Então, eu acho que isso mudou muito e é algo que eu achei muito interessante, vocês comentavam em uma das orientações que vocês davam aquela questão, eu não sei se vocês fazem essa comparação de tirar a carteira, né, que você tem que treinar a dirigir o carro, e eu vi que realmente, assim, isso fez muita diferença para mim, a questão de fazer questão, eu acho que foi o que mais me ajudou, assim, foi o da plataforma, o que eu não fazia nada, e eu acho que foi o que diferencial que me ajudou muito mesmo, nesse sentido. Você falou algumas coisas interessantes aí. Primeiro, relacionado ao estudo que você faz na faculdade. Na faculdade eu só lia, só assistia a aula, ia lá e ia bem na prova. Uma coisa é a gente estudar para uma matéria, para uma prova dentro de uma matéria. Aí a gente consegue se aprofundar, cara. Pô, você pega lá uma prova, pode até ser um assunto mais chato, sei lá, uma prova de bioquímica. É difícil, mas se você focar lá e estudar tudo certinho, você vai conseguir, sem precisar fazer questão, sem precisar fazer uma grande revisão, você vai dar certo, porque a matéria é pequena. Agora, outra coisa é você tentar aplicar essa estratégia para uma prova de residência que tem como conteúdo a medicina inteira, né? Teoricamente, pode cair tudo. Então, se você for com essa mesma estratégia da faculdade na hora da prova de residência, vai acontecer o que aconteceu com o José ali no final de 2020. Vai, mesmo tendo feito uma grande faculdade, vai chegar, mas não vai conseguir. Não vai chegar nem a 60%, a maioria não chega nem a 50% nesse tipo de circunstância. Então, eu acho que isso é bem importante. E o que você falou aí no final sobre as questões, né? Você falou da carteira de motorista, para tirar a carta que você... claro que todo mundo sabe que a aula prática é mais importante do que a aula teórica para você aprender a dirigir. Da mesma maneira, você treinar... Se você quiser, por exemplo, aprender bem inglês, você vai aprender mais falando inglês, ouvindo inglês, escrevendo, lendo, do que lendo, sei lá, uma gramática de inglês, um livro didático de inglês. E isso vale para qualquer coisa. Vale para você aprender um jogo de tabuleiro, vale para você aprender xadrez, vale para você aprender um idioma e vale também para a prova de residência. Sendo que no caso da prova de residência, de qualquer prova, né? A prática é você fazer questões. Então, isso que você falou é exatamente a melhor forma, a forma mais produtiva de você aprender. Isso não quer dizer que a teoria não seja importante, claro que é, mas o grande erro que as pessoas cometem é exagerar na teoria. É focar 80% do tempo na teoria, enquanto deveria estar muito mais próximo do contrário. Focar mais ou menos 80%. Falando nisso, você viu quantas questões você fez na plataforma? Você chegou a ver esse dado? Eu acho que foi por volta de 8.000 questões, mais ou menos. 8.000. Você fez um número bom de questões, não foi dos maiores que eu já conversei, e até nisso eu quero te perguntar então, como é que foi a sua constância ao longo do ano? Você conseguiu um ritmo forte o tempo todo? Teve quedas ao longo do caminho? Como é que foi isso? Não, durante todo o tempo eu estava trabalhando no posto 40 horas, então eu tinha um pouco de dificuldade para chegar em casa e manter. No início do ano foi muito bem, assim, eu tinha me preparado para isso,
Então, já tinha organizado meu horário do trabalho também. E aí, no meio, acho que foi por volta de março, abril, uma equipe ficou desfalcada. E aí ficou muito pesado no trabalho. Foi um período que eu tive um pouquinho mais de dificuldade de seguir. Mas o que eu tentava era justamente assim, eu acho que o forte, assim, que eu achei que foi o diferencial e que eu, ao longo do tempo, eu conversei com outros colegas que estavam fazendo outros cursinhos, a questão de questão. Então, às vezes, tinha aquele dia que eu chegava muito cansado em casa, que às vezes tinha uma aula que eu teria que assistir, só que eu, assim, estava exausto, não conseguia assistir, eu falava, não, no mínimo, algumas questões eu vou fazer. E eu achava bom que, às vezes, eu começava assim, não, vou fazer tipo 10, 15, aí quando você tá ali, você já fala, falta só, né, 30 para eu completar 50. E eu acho que isso me ajudou muito, assim, porque às vezes eu chegava até meio cansado, assim, de corpo, eu não queria estar na frente do computador, e aí tinha um aplicativo, então às vezes eu estava deitado, mas concentrado, mas eu conseguia ir fazendo questão, porque a questão acho que é algo mais dinâmico também, né? Chama mais atenção. Então eu consegui, assim, acho que a respeito de questão, eu consegui manter uma média, assim, boa, assim, acho que próximo daquelas 50 questões por dia, quase todos os dias. Teve alguns períodos que eu fiz um pouquinho menos, eu tive alguns imprevistos também, alguns dias que eu não fazia, mas é uma parte que eu acho muito boa também da plataforma, né? Que eu acho que foi muito bom. Eu sou bem ansioso, então, eu acho que se eu tivesse feito qualquer outro curso preparatório, algo que me deixaria muito angustiado é justamente aquela questão assim, de eu não cumprir o cronograma e agora, o que eu vou fazer? E era muito confortante eu saber, tipo, não, hoje eu preciso, assim, hoje a minha saúde mental está pedindo que eu faça menos ou não faça nada. E eu sabia que aquilo ia entrar na minha plataforma de alguma maneira e que eu ia conseguir cumprir o que tinha sido planejado. Eu acho que isso, para mim, foi muito interessante. Então, assim, eu tive períodos que eu tinha muito mais gás, que eu conseguia fazer, e tinha períodos também que, assim, eu fazia o mínimo e aí eu falava, não, no mínimo a questão, que eu acho que é o diferencial da plataforma, eu vou acreditar na plataforma, e era o meu foco, assim. Nossa, é muito legal ouvir isso, que eu tenho feito essas conversas com ex-alunos que passaram todos os dias, né, nas últimas semanas. E, cara, a unanimidade é isso que você falou, que você acabou de falar, de que o mínimo que eu fazia eram algumas questões. Eu ia lá na revisão inteligente e muito bom você falar isso, que, pô, às vezes eu pensava, eu vou entrar e vou fazer só 10 questões. Mas depois que você já abriu, você já está lá, já está fazendo, cara, é mais fácil você aumentar um pouquinho esse número. A gente tem, inclusive, orientado isso. Eu cheguei a orientar os nossos alunos, tá? A gente está até com um desafio agora, para eles fazerem pelo menos uma questão todos os dias. Só de você entrar lá, fez uma questão, cara, é muito mais fácil você continuar, né? É uma coisa que é um hábito, na verdade. Se torna um hábito você entrar lá e depois que você já começa, é igual, cara, às vezes você não está querendo ir para academia fazer toda a sua série, vai e faz um exercício. Que aí, às vezes, é o que vai te destravar para você É fazer o quebrar restante. aquela barreira, né? Porque eu acho que a gente tem uma tendência a achar que o estudo é sempre uma parte ruim do dia. E Sim. eu senti, assim, eu consegui levar de certa maneira, eu observei que ao longo, né, da preparação, o estudo deixou de ser aquele momento fadigante do dia, aquele momento chato. Obviamente que tem coisas muito mais legais que estudar, mas eu consegui não ter aquele asco ao estudo, né, que antes eu ficava tipo, nossa, tenho que sentar para estudar. E pelo menos para mim fazer questão é algo mais tranquilo, assim, eu falava, vai ficar mais dinâmico, não vai ser aquela coisa que eu vou estar ali gastando um tempão lendo um livro e que eu vou saber que eu não rendi nada, assim, que eu cheguei depois de uma hora de estudar, não valeu. Acho que esse que é o ruim do estudo, né? Quando você estuda e não te acrescenta. Na plataforma fazendo a questão, eu senti que, tipo assim, não, posso ter feito um pouquinho com sono, mas acabei tendo que prestar atenção naquela questão, então o pouco que eu estudei me foi válido. Eu acho que isso vai dando um gazinho para a gente de fazer, mesmo que seja o mínimo, e a gente entra, a gente vai rendendo um pouquinho mais do que a gente esperava. Com certeza, acho que faz toda a diferença mesmo. E só para não deixar de explicar uma coisa que você falou, você falou que é ansioso e que quando você era reconfortante saber que se você não estudasse naquele dia, no dia seguinte estaria tudo reorganizado, porque a nossa plataforma ela reorganiza os atrasos. Então, o aluno ele não se preocupa com atraso, não tem acúmulo de matéria. A matéria ela vai sendo colocada para a pessoa ao longo das outros dias, das outras semanas, e o aluno não tem que se preocupar com isso. E como é que foi sua evolução, José? Porque você começou lá tirando quase 50, no ano anterior tinha tirado 56, né, no PSU. E como é que foi esse seu processo de evolução? Você teve dificuldade de crescer seu desempenho? Foi aumentando logo de cara? Como é que foi isso? No início eu fiquei um pouquinho mais estagnado, acho que eu fiquei ali por volta dos 60. Depois eu tive um período que eu aumentei muito, assim, eu fiquei com umas notas até boas, acho que eu fiz 70 e tantos por cento em alguns dos simulados, fiquei com uma nota que eu estava satisfeito. E aí no fim do ano, assim, acho, né, que vai nivelando um pouco a questão, né, de estar todo mundo ali treinando, também se esforçando. Meu desempenho voltou a ficar mais para mediano, assim, um desempenho que eu estava achando aquém do que eu esperava, assim.
Eu lembro que teve um momento, assim, lá por volta de junho, julho, que eu falei, nossa, vai dar para passar, vai ser, de certa forma, tranquilo, né, se eu mantiver. E aí depois eu fui sentindo que foi caindo um pouquinho meu rendimento na questão de simulado, e aí me batia um pouquinho a angústia, mas eu pensava também, assim, de que a minha parte eu estava fazendo. Aí eu tentei também, uma dica também que eu vou dar, assim, né, se me permitir já dar essa dica Claro, agora, claro. para quem trabalha, por exemplo, eu que tive, né, eu tinha uma dificuldade de, às vezes, ter um tempo maior para estudar. Eu tirei então, em outubro, eu tirei um mês de férias, e eu falei que nesse mês eu ia dar um gasto. Justamente, eu acho que foi muito bom, porque justamente aqueles períodos que eu estava mais fraco, que eu estava desanimado, algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu tive um tempo confortável para terminar de rever, né, de passar a primeira olhada nas matérias, de começar a revisar também, e que eu acho que foi algo muito interessante, que alguns colegas que faziam outros cursinhos, assim, em outubro, novembro, ainda estavam vendo coisa nova, assim, aprendendo muita coisa. E eu tive essa tranquilidade também, de falar assim, ah, não, eu já percorri várias das principais partes importantes para a prova. Então, mesmo que meu rendimento tinha caído, assim, eu via que às vezes eu estava fazendo eu sentia que o simulado não condizia tanto com o meu desempenho mesmo. Por exemplo, eu chegava no... Se eu tivesse feito essa questão no PSU do ano passado, eu claramente teria errado. Eu nunca tinha visto esse tipo de conteúdo, não era algo que eu dava importância. Então, isso que me tranquilizava um pouco. Eu via que meu desempenho ainda estava aquém do que eu esperava, mas eu claramente via, tipo assim, essa matéria eu nunca tinha visto, essa matéria que quando eu vi a questão, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer, às vezes errei por bobeira, caí numa pegadinha, alguma coisa assim, mas isso foi me dando um pouquinho mais de segurança também, assim. Meu desempenho não está tão bom, mas eu acho que eu já estou evoluindo muito em relação ao que eu tinha. Acho que foi É, bom para mim nesse sentido. e uma coisa importante, os nossos simulados, a gente sempre faz o simulado com nível de dificuldade parecido com o da prova da USP. E a prova da USP não é a prova mais difícil do Brasil, mas é uma prova difícil, de médio para difícil, é mais difícil que o do PSU. Então, por exemplo, se um aluno está tirando 70% no nosso simulado, muito provavelmente ele vai se dar melhor do que isso no PSU, porque o PSU é uma prova que normalmente fica ali na dificuldade média. Então, isso acontece bastante também. A gente fala bastante, ó, não se desespera com o resultado. A gente prefere fazer um simulado difícil do que aqueles simulados que muitas vezes outros cursos fazem para iludir o aluno, que o aluno acha que está indo muito bem, chega lá na hora da prova, vê que não é nada daquilo. A gente prefere fazer o contrário. Pouco mais difícil para que o aluno, se está dando certo no nosso simulado, vai dar certo em qualquer prova, ou pelo menos em praticamente qualquer prova. Mas então você conseguiu aí uma evolução legal, chegou ali, ainda estava inseguro. Inclusive, essa dica de trabalho, quantas horas por dia você estudava mais ou menos? Você tem uma ideia? Eu sei que varia, mas se fosse para chutar uma média. Eu acho que durante a semana eu estava por volta de 2 horas. E aí, nos fins de semana, eu tentava compensar o que eu não conseguia. Então, eu fazia as 2 horas no dia de semana, e no fim de semana eu fazia um simulado. Às vezes, uma matéria que eu não tinha visto, eu revia também, fazia mais questão também, né? Todo simulado a gente faz. Todo fim de semana eu fazia um simulado. E compensava também na questão, de revisão inteligente, que às vezes tinha ficado um pouquinho para trás. Mas eu acho que durante a semana era 2 horas. E aí, no fim de semana, eu acho que daria umas 4, às vezes umas 6 horas. Entendi. E eu achei a sua dica realmente é um dos problemas que o pessoal tem, né? Estou trabalhando, tem que conciliar o trabalho com a preparação, então tem que conciliar um internato pesado com a preparação. E quando dá para a gente diminuir a carga de trabalho na reta final, é uma coisa que realmente é muito importante. Se der para escolher de época de férias, com certeza, mês de outubro, mês de setembro, para quem tem prova em dezembro, janeiro, às vezes o mês de novembro também. Então, são meses aí que normalmente a gente consegue dar um gás maior e a reta final sempre tem surpresa positiva na reta final para quem vem estudando. Claro que para quem não estudou nada e quer acordar em novembro, aí não dá. Mas para quem vem estudando num ritmo bom, a reta final sempre é um momento de surpresa. E aí, José, você foi lá fazer as provas. As suas provas principais, imagino, era o quê? PSU e o Enare? Tinha mais alguma? Santa Casa de BH? Isso, Santa Casa de BH também. Santa Casa de BH. Como que foram esses resultados aí? Saindo lá dos 50 e poucos em 2020, 56 em 2020, como é que você foi no PSU, por exemplo? No PSU eu fiz 78% da prova. Foi até melhor do que todos os simulados que eu fiz dentro da plataforma, assim, fazendo a prova na íntegra, eu não tinha feito 78 em nenhum deles. E aí eu consegui Legal, fazer cara. na prova. Graças a Deus fui aprovado também, assim, na minha primeira opção lá, que era o Odilon, que é um dos mais concorridos que tem. Consegui passar na primeira chamada já, fiquei bem satisfeito, assim, foi muito bom.
Na Santa Casa também que eu já tinha uma facilidade um pouquinho maior nas provas, mas também assim, meu resultado foi muito melhor do que eu esperava. Eu fiz 88% da prova, assim, foi uma nota muito Caramba! boa. E ainda o que me atrapalhou um tiquinho assim, nas colocações foi a questão de currículo, que meu currículo não é tão bom, né? Geralmente o pessoal passa com uma... Mas eu já tinha essa consciência também, de que eu tinha que compensar meu currículo. Mas então na Santa Casa eu tirei uma nota muito boa também, assim, muito além do que eu esperava. Eu queria ter evoluído, mas eu não esperava que eu ia fazer 88% na prova também, não. E Então, uma teve alguma surpresa nota positiva. maior que a sua na prova, né? Nessa prova aí, na prova em si? Você chegou a ver isso? Eu acho que a minha, acho que foi a terceira maior nota, se eu não me engano, de prova, foi a terceira maior nota. Que Eu lembro legal, que eu dei uma cara. conferida assim para ver, né, se eu tivesse tentado outra especialidade, assim, foi uma nota muito boa nesse sentido. E você tirou. E você já escolheu para onde você vai? Você vai ser no Odilon, na Santa Casa? Eu escolhi a Santa Casa mesmo, assim. Foi até engraçado, porque eu passei a preparação toda pensando em Odilon, que eu ia para Odilon, acabei passando no Odilon, mas decidi Santa Casa mesmo. Entendi. Porque eu ia falar que, se eu não me engano, foi o Odilon que o nosso aluno escolheu. A gente teve o aluno que, no ano passado, teve a maior nota geral do PSU. E, se eu não me engano, ele vai fazer clínica médica no Odilon no ano que vem. Mas então, no ano que vem não, nesse ano. Mas, então você não vai ser colega dele, não, mas vai ser lá na Santa Casa, em que, pô, você arrasou na prova, né, cara? Que isso, parabéns pelo resultado, parabéns pela sua evolução. No PSU, para comparar prova com prova, foram 22 pontos, né? Então, do ano passado para esse. Não é fácil, inclusive, na nossa avaliação, a prova do PSU desse ano foi um pouco mais difícil do que a do ano passado. Então, se a gente for aí nivelar por nível de dificuldade, talvez represente até mais do que esses 22 pontos. Cara, não, realmente parabéns mesmo. Não, com certeza, apesar desses altos e baixos que você falou ao longo da preparação, que são normais, apesar de você trabalhar 40 horas aí no ano inteiro praticamente, você conseguiu, cara, ter uma constância muito boa e conseguiu uma excelente evolução. Parabéns. E, cara, como pergunta final, eu sempre pergunto de tudo que teve no curso no ano passado, tudo que a gente ofereceu, o que você acha que mais te ajudou? O que você acha que mais foi importante, contribuiu aí para o seu resultado, para essa evolução? Olha, são duas coisas assim que você pediu uma, mas eu vou falar duas. Eu acho que a questão do grupo também foi duas coisas que eu menosprezei um pouquinho no início, eu vi o quão importante foi. A questão do grupo eu acho que realmente é muito bom, porque dá para a gente entender, por exemplo, no primeiro simulado, se eu tivesse sofrido sozinho, sem estar no grupo do Telegram, às vezes eu teria me desestimulado, pensado assim, nossa, foi muito mal. E lá sempre tem algumas orientações. Então, todos os simulados que saem, vocês também falam dessa questão, né, de qual foi o nivelamento que vocês tiveram, os percentis, para a gente entender o que está sendo esperado naquela fase, né? Porque eu acho que a gente que está tentando prova, a gente sempre sofre mais do que precisa. Então, acho que o grupo é um momento assim que a gente consegue entender o que está acontecendo em geral, assim, ver questão de desânimo. Acho que até a questão de tirar um mês de folga, surgiu essa ideia, foi no grupo, eu acabei vendo e falei, acho que vai ser uma ideia boa também. Então, eu acho que, assim, apesar do grupo no início eu achei que seria uma ideia ruim, assim, achei que não ia me acrescentar muito, achei que foi muito bom. E eu acho que a questão, assim, da plataforma organizar dentro das nossas capacidades, eu acho, assim, que é algo, eu até falo, assim, com primos, com colegas que são de outras áreas, eu acho que tinha que ter um maristo para quem vai fazer concurso público para direito, para outras coisas, porque eu acho, assim, incrível essa questão de ter alguém, né, porque eu acho, assim, que determinação muita gente tem, assim, é uma parte muito difícil também, mas a gente vê que tem muita gente que estuda muito, mas às vezes estuda do jeito errado, né, eu acho que para a gente se organizar, às vezes a gente tem toda aquela teoria e a gente não consegue colocar em prática. Então, acho que quando a plataforma, né, assim, aquela questão de confiar na plataforma, acho que foi o mais importante para mim. Então, eu sempre levava com tranquilidade, assim, olha, isso não deu, eu sabia que a plataforma ia organizar. Então, quando eu errava muito também alguma questão, tipo, ao invés daquilo me angustiar e eu querer pegar um livro e aprofundar aquilo e perder muito tempo, eu sabia, não, isso vai aparecer mais vezes para mim, o que eu já estou sabendo vai sumir também. Então, acho que confiar na plataforma seria o meu principal, e assim, é um diferencial enorme, não vi ninguém nenhum outro grupo que tem essa questão dessa plataforma tão inteligente mesmo assim, né? Eu acho que ela consegue ser mais inteligente que a gente mesmo, às vezes, assim, de organizar e realmente focar, para a gente não ficar perdido. Eu acho que o que atrapalha muito na preparação é que a gente fica perdido, a gente quer fazer o que a gente fazia na faculdade, e não é isso que vai fazer a gente ser aprovado. Então, acho que a plataforma é o diferencial mesmo, confiar nela. Que legal, José. Vou mostrar esse trecho para os nossos alunos de agora, porque você falou duas coisas bem importantes. Primeiro, confiar na plataforma, desapegar um pouco. Às vezes a pessoa fica desesperada para aprender tudo de determinado tema, sendo que é uma grande ilusão, né? Você achar que vai aprender tudo de qualquer tema da medicina. Ok. Todo tema da medicina, se a gente for puxando,
a gente sempre vai encontrar alguma coisa que a gente ainda não estudou. Então, a gente precisa desapegar um pouco, confiar na metodologia. E você falou duas coisas, na verdade, ao longo dessa conversa. Você falou agora do grupo, do Telegram, da gente falando, e é muito importante mesmo, porque o ano de uma preparação para uma prova, para um concurso, é um ano de muito estresse, é um ano que a gente fica meio desesperado. Normalmente também é o ano que a pessoa ou está se formando ou acabou de se formar. Então, tem mais coisas envolvidas ali e participar do grupo é uma coisa que eu acho que faz a diferença. Assim como faz diferença também as coisas iniciais da metodologia, que você falou lá no início da conversa, esqueci de comentar, mas toda vez que a gente começa o curso, sempre tem uma galera falando, pô, para de enrolar, cara. Começa logo com a aula de hipertensão, com a aula de pré-natal. O pessoal fica desesperado e a gente sempre fala, cara, essa é a semana mais importante do curso. É a semana que o que você vai aprender nessa semana vai influenciar o seu estudo no ano inteiro. É diferente da aula de hipertensão, que vai influenciar o seu desempenho só nas questões de hipertensão. Claro que é uma aula importante, é um tema importante, mas, cara, o que é mais importante? Algo que vai influenciar o seu desempenho em todos os temas ou uma aula que vai influenciar o seu desempenho em apenas um tema? Então, esse é o cálculo que eu sei que é contraintuitivo, que a galera, muita gente chega sem entender isso, e é a nossa obrigação explicar. Então, por isso, eu agradeço você por nos ajudar. O José aqui, que tirou 88 na Santa Casa, tirou 78 no PSU, aumentou 22 pontos, uma prova viva disso. E, cara, que você tem uma excelente residência aí lá na Santa Casa, que você gosta muito de clínica, tenha muito sucesso ao longo da carreira. Muito obrigado pela conversa e muito obrigado pela dedicação ao curso. E, Eduardo, eu queria só acrescentar mais uma coisa, posso? Claro. Eu acho que foi um diferencial também que eu senti na plataforma, é a questão que eu acho que vocês têm um foco muito grande na saúde mental. Eu acho isso também decisivo. Então, sempre que eu via que tinha alguma, né, a gente tinha psicólogo disponível, que tinha questão de um educador físico também para fazer atividade física, de ter aquela comunidade para a gente falar, eu acho que é o momento também da gente reforçar essas partes na gente, assim, de procurar ajuda para a gente, né, ser menos ansioso durante essa fase, ter atividade física também na rotina. Eu acho que espiritualidade também, de quem tiver também, eu acho que isso ajuda demais na preparação. Acho que a gente tem que estar bem também, tranquilo, para conseguir aproveitar o que tem. E eu tenho que só agradecer mesmo a plataforma, foi assim, a melhor escolha que eu fiz. Eu tinha certeza que se eu não passasse também, eu ia voltar com a Arista. Pô, que legal, cara. Muito, muito obrigado pelas palavras, e legal você lembrar disso, porque quando eu comecei, eu estava estudando para a prova de residência, lá em 2016, eu lembro que o papo na época era exatamente o contrário, né? Para você conseguir passar na melhor residência médica, nos melhores lugares, você era obrigado a sacrificar a sua saúde. E, cara, eu sempre bati muito contra isso, eu sempre achei que era justamente o contrário. Para você conseguir passar num grande lugar, você precisa estar com a saúde em dia, você precisa estar equilibrado mentalmente, fisicamente, senão, pô, é a mesma coisa, como é que você vai correr uma maratona sem saúde? Prova de residência é maratona, então é uma coisa que a gente defende sempre. Obrigado por lembrar, obrigado pelas palavras, José. E é isso, cara, parabéns, desejo todo sucesso,